Amém? Que bom, bom estarmos aqui, né? Esse é nosso tempo, né, pastor? Bendito é o nome. Jânio, vai para a segunda lá, hein? Amém. Nós temos uma equipe lá na ilha, né? Tem um dirigente lá do louvor, lá na ilha, que ele já fez todo o pupurri. Pastor, quando o irmão for lá na ilha, na casa do culto da Jane, tu vai ouvir lá o grupo lá. Só tem... Adivinha qual a música que começa? Qual é, Jane? Amém. Querido, bom estarmos aqui. Eu quero, antes de nós lermos aqui, falarmos uma palavra, olha, o tema, ó, tremendo esse tema, hein? Quem entender essa palavra nesta noite vai sair daqui muito abençoado. Amém? Mas eu quero fazer um agradecimento, irmãos. As pessoas estão nos apoiando do projeto Mais Deus Menos a Deus. Tem sido bom e cada vez mais nós estamos entendendo, irmãos, a necessidade que o nosso país está vivendo. Não sei quem me acompanhou ontem, quantas receberam a minha mensagem ontem? Ontem foram mais 2 famílias que o projeto abraçou. E só para te contar sobre uma, irmãos, tem 8 filhos. Mora ali no Morro do Sapo, no porão, eu fui ver. Mas isso não é nada demais não, irmãos. Demais é que tem 2 crianças com deficiência física. Uma eu mandei pelo Zap, e algumas pessoas já até me retornaram com ajuda lá. Eu quero agradecer. Quero agradecer as pessoas daqui que têm nos apoiado desde o dia que eu anunciei o Pix. Tem sido uma bênção. E graças a Deus nós temos... Ontem eu falei, uma criança chorando na sexta-feira, falou, pastor, tio, meu pai morreu há 1 mês. E a mãe dela me disse que ela chorava dia e noite por causa da morte do pai dele, teve um AVC. Sabe o que eu queria, tio? Uma bicicleta. Irmãos, eu postei no Zap, 5 minutos depois, mandaram uma oferta para me comprar uma. Quero agradecer, eu não vou dizer nomes aqui, para não... Senão você não vai ajudar só de pirraça. Quero agradecer as pessoas que têm nos abençoado. Amém? Então, irmãos, hoje nós vamos falar sobre esse assunto que fui pego de surpresa, né? Meu filho falou, pai, dá para pregar hoje? Mas, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, como diz a minha esposa, a palavra já estava pronta. Amém? E florescendo no deserto. E, na verdade, irmãos, todo mundo que sobe aqui fala sobre deserto. Eu já preguei sobre deserto, pastores já pregaram sobre deserto. Mas, a primeira coisa que eu quero que você saiba, que o deserto é necessário. O deserto é uma área em que, das 3 áreas que o homem de Deus foi chamado, ele precisa passar. O homem de Deus, ele passa pelo processo, ele passa pelo propósito e passa pela promessa. Quantos tem promessa aqui? Quantas vezes, irmãos, já perguntei aqui no altar, quantos tem promessa? Quantos tem promessa aqui? Promessa de Deus. Amém. Atrás de uma promessa, irmãos, vem um propósito. E depois do propósito vem o processo. E o deserto, ele faz parte do processo. Amém? E, na verdade, muitas pessoas não estão sendo abençoadas porque não estão entendendo o tempo do processo. Esmorece na hora da luta, da pressão. Quando começa as dificuldades, abandonam a igreja, abandonam a fé. E hoje eu quero falar sobre como você pode florescer no processo, florescer no deserto. Porque eu comecei a estudar, ler algumas histórias de alguns homens
eu estudei, eu vi a história do presidente Roosevelt. Você ouviu falar no presidente dos Estados Unidos? Você sabia que o presidente Roosevelt, ele teve uma poliomielite com 39 anos? Quem sabia disso? Poliomielite é uma doença que, quando não mata, ela aleja. E ele ficou com 39 anos, irmão, numa cadeira de rodas. Você sabia que esse presidente, irmãos, foi o único presidente que governou 4 mandatos sentado na cadeira de rodas? Ele venceu, irmãos, o processo do deserto. Porque muitos de nós, irmãos, com uma dor de cabeça, com o calor mais forte, não vão em uma igreja, não fazem nada. O pastor Renato estava dizendo aqui sobre não visitantes. É falta sim, irmãos. É falta de nós trabalharmos um pouco mais. É falta da gente atravessar um pouquinho o processo do deserto e atravessar a rua do outro lado e ver que do outro lado tem uma pessoa que está precisando de uma palavra. Irmãos, eu não sei como é que você é, não, mas eu todo dia eu tenho uma experiência de falar com alguém sobre o amor de Deus. E essa noite eu queria falar sobre esse florescer no deserto. Eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo 15. Você que não tem a Bíblia, prepara aqui, ó. Gênesis 2,15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dela, para cuidar dele e cultivá-lo. Olha só. Deus criou tudo. Criou o céu, a terra, o mar. E aí, eu achei uma coisa interessante que eu vi. Deus ele estava tão preocupado em ver aquele que ele criou florescer, que ele não botou o homem numa casa. Ele podia ter construído uma casa, não podia? Dado uma casa, uma mansão para o homem, né? Ele deu um jardim. Porque Deus estava preocupado em que a criação dele fosse cultivada, fosse trabalhada. E o que nós precisamos, irmãos, nessa geração, é não só vir uma igreja, não só ter um amigo, é fazer aquilo que nós conhecemos florescer. Amém? Fala para o teu irmão assim, meu irmão, Deus está te convidando a florescer. Mais do que isso, irmãos, fazer. Você quer ver uma coisa? Quantas pessoas que estão aqui nesta noite, que conhecem uma pessoa que estão precisando muito de Deus? Ó, quase todo mundo, é isso. Agora, outra pergunta. O que você está fazendo por isso? Essa é a pergunta-chave. O que nós estamos fazendo para que alguém floresça? E eu me lembro de uma história que eu ouvi de um homem. Ele passou por uma rocha, e na fenda da rocha, ele viu uma flor muito linda. E ele ficou admirado com aquilo e olhou para aquela flor linda. Mas ele disse, como é que pode uma flor dessa tão linda nascer numa rocha? Ele pegou, tirou, arrancou a flor de lá, levou para casa. 5 dias, irmãos, a flor morreu. E, simultaneamente, uma criança, também na mesma rocha, em outro lugar, outro pedaço, ela viu uma flor mais ou menos parecida e ficou impressionada com aquela flor. Ficou tão impressionada que ela, todo dia, ela ia lá na rocha, jogava uma água, regava. E passado um mês, irmãos, ali já não tinha mais uma flor, tinha um jardim. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? O que eu aprendi com isso? É que quando você cultiva alguma coisa, quando você trabalha em cima de uma pessoa, quando você cuida de alguém, essa pessoa cresce, essa pessoa floresce. E hoje eu quero falar um pouco, irmão, sobre florescer no meio da dificuldade, no meio da luta, no meio de algo
talvez até uma palavra que eu não gosto de ouvir, mas eu já ouvi várias vezes, alguma coisa irreversível. Porque sabe o que acontece, irmãos? O Deus que me trouxe aqui nesta noite é um Deus do irreversível. Esse amém não... Vou repetir. O Deus que está aqui nesta noite, irmãos, é um Deus do irreversível. Aleluia. Esse aí não foi nem de da rainha, né, no Jeão, né, pastor? Mas tá bom. Para começar, tá bom. Salmos 92, 12. Eu vou ler esse texto aqui para nós iniciarmos essa palavra. O primeiro está no Salmos 92, 12. Os justos florescerão como? Crescerão como? O segundo texto, irmãos, tá bom. O segundo texto está no Provérbios 14, 11. Provérbios 14, 11. Só para você entender um pouquinho onde que nós vamos chegar. A casa dos ímpios será destruída, mas a tenda dos justos, e para terminar, Isaías 27, 6. Isaías 27, 6. Nos dias vindouros, Jacó lançará raízes. Olha só, irmão, eu amo esse texto aqui. Ó. Olha só, nos dias vindouros, que é hoje, fala para o irmão, o dia vindouro é hoje. Jacó lançará raízes, Israel terá botões e flores, e encherá o mundo de frutos. Aleluia. Ah, meu irmão, como é que eu amo esse texto. Sabe o que a palavra de Deus está dizendo nesta noite para mim e para você? Que nesse tempo, irmãos, 2023, em Auma, Ramos, o lugar que você mora, se encherá de frutos, porque você vai plantar isto. Aleluia. Deixa eu falar um pouquinho, irmão, sobre a Palmeiras. Não é nem falar aqui sobre a Palmeiras agora, mas a Palmeiras, irmãos, eu comecei a ler sobre a Palmeiras, e a Palmeiras, você sabia que a Palmeiras tem, a média da altura da Palmeiras é 30 metros? Quem sabia disso? Uma palmeira, irmãos, normal, ela tem 30 metros. Mas você sabe de uma outra coisa? Que a palmeira, irmãos, ela... A essência da palmeira, aonde que a palmeira ela floresce mais, sabe o que é? No deserto. No deserto e nos vendavais, nas tempestades. E eu estava achando interessante, porque a palmeiras, ela dura, eu vou tirar uma de professor aqui, de professor Renato. Quantos anos dura uma palmeiras? Média. Mais de quê? Mais de um, tá certo, acertou. Média, 200 anos. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque eu tenho uma palavra para você. E tem uma outra coisa interessante, irmãos. Que a palmeiras, ela tem... Os frutos da palmeira, irmãos, ela tem uma proteção. Eu não sei se você já viu, um cacho, não é um cacho não, é uma proteção marrom, e os frutos ficam ali dentro, ficam protegidos. Por isso que a Bíblia diz, irmãos, que o justo, quem é justo aqui, diga amém. Amém. Ih, caramba, tá bom, né? Vamos ver o justo aqui. Justo, diga amém. Amém. Melhorou, é mesmo, gente? Graças a Deus, que bom, né? Aleluia. Então, não vou nem mais pregar mais. Só tem justo. Pela fé, tá bom. E por isso que a Bíblia, irmãos, Deus é muito bom quando a Bíblia fala sobre o justo florescerá como a palmeira. Porque tudo isso, irmãos, que a palmeira tem, é que eu e você precisamos ter. Tempo, né? Temos, os nossos frutos devem ser protegidos. Sabe por quê, queridos? Quantas pessoas você traz na igreja e daqui um mês não está mais? Falta de proteção. Amém? Então, eu quero só deixar
essa ajudinha para você entender um pouco sobre o que Deus quer fazer nesta noite. Eu quero, irmãos, para poder falar um pouquinho sobre esse florescer do deserto, eu quero usar um homem que todo mundo conhece, já pregamos, todo mundo já pregou sobre isso aqui, mas eu quero usar alguns detalhes sobre a vida de um homem que sofreu, cresceu, sofreu um bom tempo no deserto, mas floresceu no deserto. É o José. Meu amigo José, eu amo José, gente. Toda vez que vários homens que eu sou vidrado neles, eu me espelho nele. É José, é Davi, é Paulo. 3 homens que têm sido minha fortaleza abaixo de Deus na palavra. Porque José, irmãos, ele foi um homem que ele passou tudo aquilo que eu passo. Quantas pessoas, irmãos, olha para mim e fala, olhando para mim assim, eu estou vendo você, eu estou vendo lá atrás o Antônio. Quantas pessoas confirmam que está vivendo no deserto aqui? Uma pessoa que está passando por lutas, isso é melhor. 1, 2, 3, 4, deserto, gente, está passando por uma luta que só isso é mentira, gente. Não acredito. Quer ver uma coisa? Se você falar a verdade, você vai entender o que eu estou dizendo. Quantas pessoas, irmão, estão passando por lutas? Só a misericórdia de Deus pode mudar. Oh, amém. A pessoa fica assim, irmãos, eu não sei o que é isso. Isso aqui eu não sei o que é. É assim, ó, irmãos. Porque se você não tiver nesta noite, para estar aqui nesta noite, para entender a palavra, o que Deus quer fazer, Ele não vai fazer na tua vida, porque você não está confessando, você não está acreditando o que Deus quer fazer. Abra a tua Bíblia agora, ou aparece aí no vídeo, na tela. Gênesis 37, 2. Gênesis 37, 2. O que diz Gênesis 37, 2? Esta é a história da família de José. Quando José tinha 17 anos, pastoreava rebanhos com os seus irmãos, ajudava os filhos de Bila. Olha, passa lá o outro versículo, 3. Versículo 3. Ora, Israel amava mais a José, porque ele era o filho da sua velhice. Por isso, lhe mandou fazer uma túnica. Amém? Sempre quando eu quero pregar sobre esse assunto, às vezes eu me questiono, por que um pai ama mais o filho? Jacó, ele tinha alguns motivos para amar José, não só por causa da velhice. José era um menino que veio de muito tempo depois. Mas olha o que eu vou dizer para você, irmãos, que o Espírito Santo falou para mim sobre José. José já nasceu com a marca de Deus. E aqui na igreja, irmãos, a gente, não sei se, a gente faz o seguinte, quando eu estava para ordenar o pastor, o diácono, mas principalmente o pastor, eu conversava com o pastor. Foi assim com o pastor Renato, pastor Assis, diáconos também. Mas aí, irmãos, existe uma coisa que aconteceu. Eu vou dizer o que aconteceu com meu filho Mário e o Lucas. O Mário, o Lucas, há 10 anos que eu chamei o Lucas
para ordená-lo pastor. Ele é diácono, está servindo lá em Santa Catarina como diácono. Ele nunca quis. O Mário, várias vezes, Mário, vamos trabalhar, Mário. Mas o que acontece, irmãos? Tem o chamado de Deus, né? Eu fui lá ordenar o pastor Diogo lá, Nine State of Nova Brasília. Não foi, pastor? Tem o chamado de Deus e depois tem a ordenação, não é isso? Jacó, ele sabia que José tinha uma direção, um chamado. Olha para mim, meu irmão, Deus sabe que você tem um chamado. Eu vou dizer para essa menina aqui, ó, se batizou, não foi você que se batizou? Quando você estava lá no batistério, Deus falou comigo que você tem um chamado forte. Não sei teu nome, não sei nada, mas Deus me falou isso. Na hora que o pastor estava te abraçando, eu vi Deus ungir você de uma forma sobrenatural. Já falei isso para a Ismênia, já falei isso até para aquela a Dani está aí, a Dani do Davi. A Dani lá na outra igreja. Aí o que acontece? José tinha uma visão, já tinha um chamado de Deus, que o pai antecipou esse chamado e deu uma túnica, porque a túnica que José recebeu, irmãos, representava liderança, autoridade, essa túnica era dada para o primogênito, o homem que dava continuidade à liderança do pai. Mas olha só, irmãos, pela provisão de Deus, pela misericórdia de Deus, José recebe essa túnica. Eu vou dizer uma coisa para você, irmãos, Deus nesta noite quer dar uma túnica para você. Tem pessoas, irmãos, que não levantaram as mãos, que estão passando por problemas sérios, e Deus me falou que está. Se você quiser, Deus vai te dar uma túnica nova hoje. Túnica de autoridade, irmãos. Essa autoridade para que o diabo não faça mais festa na tua casa. Eu tenho visto, irmãos, pessoas que, até na igreja, irmãos, que o diabo está fazendo brincadeira, tá? Aí a gente fica triste, como o pastor Renato subiu aqui e falou, está faltando mais trabalho. Irmão, mais do que trabalho, está faltando mais unção. Porque quando eu tenho unção, irmãos, eu tenho vontade de atravessar a rua e falar de Jesus para o meu irmão. Eu tenho vontade de reunir a minha família e falar a verdade que elas precisam ouvir para conhecer Jesus. E Deus nessa noite quer te dar essa túnica. Fala para o teu irmão assim, meu irmão, Deus esta noite quer te dar essa túnica. Agora pergunta a ele, você quer? Quantos querem essa túnica, irmão? Amém. E José, olha só, irmão, que ironia do destino. José recebe uma capa, uma túnica, e ela está no poço, na cisterna. Ao invés de ele ser honrado, ele foi alvejado, irmãos, pela uma turma de ciumentos, de invejosos, de até criminosos, que lamentavelmente eram os próprios irmãos. Eu queria falar uma coisa para vocês, irmãos. Tire a inveja da tua cabeça. Fala para o teu irmão assim, tira a inveja da tua cabeça. Ah, pastor, vai lá, fala aí. Tira o ciúme. Irmãos, o diabo, olha para mim, o diabo perdeu a paternidade. Sabia disso? O diabo não tem mais... Irmãos, Lúcifer não era o pai do diabo. Deus é o nosso pai. Fala alto, Deus é o nosso pai. Mas Lúcifer não é o pai do diabo.
Então, quando o diabo foi lançado lá o texto dos anjos, ele perdeu a paternidade. E perdendo a paternidade, irmãos, ele quer levar todo mundo a acreditar que você não tem mais pai, que você não é mais filho. Já notou quando a gente está meio aborrecido com Deus? Primeiro que a gente fala assim, ó, Deus esqueceu de mim. Já ouviu essa palavra? Ah, Deus não olha mais para mim. Ah, Deus mudou, Deus não conhece meu endereço. Sabe por quê? O diabo quer convencer você que você não tem mais pai. E essa noite eu quero dizer para você, irmão, Deus poderoso continua sendo teu pai. Ele não te abandonou, não. Mas aí, o diabo sempre quer fazer a gente crer que nós estamos sem pai. Foi o que os irmãos José falaram, imaginaram. Bem, é só pai de José. Nós não temos mais nosso pai. E por causa disso, simultaneamente, o diabo ele arma tudo ao mesmo tempo. Ele jogou os ciúmes, jogou tudo isso, e ao mesmo tempo ele jogou a ideia de que Jacó só era pai de José. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para a igreja aqui. Às vezes na igreja a gente vive assim. O pastor só gosta de fulano. O pastor só gosta de ciclano. Parece que você perdeu a paternidade dentro da igreja. Isso, irmãos, isso aí é uma estratégia satânica para tirar você do florescimento no teu tempo. Porque, vou voltar aqui ao início, o deserto, irmãos, vai existir para todos os que têm o chamamento de Deus. Você tem chamamento de Deus? Então, o que você está passando, irmãos? Ah, pastor, estou numa crise, Você está, irmãos, no processo para o teu crescimento espiritual. Oséias, no livro de Oséias, a Bíblia fala assim, olha, Deus falando, foi no deserto que eu te conheci. Porque no deserto, irmãos, que Deus sabe qual é a tua posição. É no deserto que você tem conserto. É no deserto que você tem maturidade. É no deserto que você se estrutura. Então, José, ele foi odiado, porque Satanás, ele lançou essa dúvida de paternidade. O propósito do diabo, irmãos, é que você sente na orfandade, sem direção. Por isso, irmãos, que muitas pessoas estão aí, crente, irmãos, olha, quantos viram o zap que eu mandei de um casal que sexta-feira na minha casa? Mas quem tem meu zap aqui viu? Eu estou com minha esposa ali, ela está sem comer desde cedo. Só não tem um pão para ela, não? Dei uma cesta para ela. Qual é o seu nome? Sara. Sara, nome evangélico. Ela disse, ô tio, além de Sara, meu nome é Sara de Jesus. Eu falei, puxa vida, que nome, hein? Você podia estar na casa de Deus, servindo a Deus, né, pastor? Aí ela disse, eu já fui evangélica. Já cantei no coral de adolescentes da igreja. Quantas pessoas, irmãos, foram abençoadas na igreja, receberam unção, provaram do dom de Deus, até ganharam algumas pessoas para Jesus e hoje estão lá no mundo. Essa estava na mendicância. Não estava bem mendicando porque tinha uma casa, tinha lá um barraquinho para morar. Mas, porque o propósito do diabo, irmãos, é colocar você na orfandade, sempre dependendo. Eu estava dizendo, foi muito engraçado essa semana, irmãos. Eu estou ajudando uma família que tem 8 filhos. Você vê ela aparecer, é a Fabiana mãe,
Vamos lá. Yasmin, Isabela, Fabrício, Eric, o meu menorzinho, Sofia e o mais um. São 8. Eu falei, Isabela. Aí o que acontece? Essa sexta-feira eu recebo uma ligação da Fabiana. Ô, pastor, eu estou com uma amiga minha aqui que está passando necessidade. O pai morreu o marido morreu de coisa. O senhor pode ajudá-la? Eu falei, posso. O senhor tem uma cesta básica para eu? Tenho. Peguei meu carro, fui lá, porque eu às vezes não estou mais postando muito por causa de problemas sérios. Já contei com o pastor Renato. E aí eu fui lá na estação onde que eles estavam lá. Cheguei lá, ela me confessou, irmãos. Eu chorei. Pastor, eu tenho 8 filhos. Olha só, irmãos. A Fabiana com 6 e o outro com 6. A partir de sexta-feira, irmãos, nós estamos ajudando, além de 6 crianças, mais 8, 14. Mas não é tudo. É a história que você ouve, irmãos. E você quando a mulher que eu entreguei a cesta básica foi se pedir de mim, pastor, ela falou assim, Deus te abençoe, pastor, que a graça e a bênção de Deus enche o teu coração. Queridos, quero falar uma coisa para você. Você não é órfão, não. Fala para o teu irmão. Jesus disse, não, de maneira nenhuma te deixarei, não vos deixarei órfão. Irmãos, tira essa ideia da mente de que alguém te abandonou. E outra coisa, irmãos, se um pastor dessa igreja, de qualquer igreja, você acha que te abandonou, Deus não te abandonou. Porque pastor é falho. Tá? Você acha que eu faço um trabalho em Ramos, irmãos? Eu penso que é o melhor trabalho que existe. Mas você acha que todo mundo lá de Ramos, da minha rua, gosta de mim? Não, tem metade, meio. Tem meio. Tem pessoas que fazem tudo para atravessar a rua, para me abraçar. Você que acompanha, o meu vizinho vai lá, leva a cesta básica para mim, outro leva o arroz, outro leva isso, leva aquilo, leva tudo. Mas, irmãos, tem gente na minha rua que me detesta. Já fizeram até comprou contra mim. Nem é só lá não, irmão, na igreja mesmo. Você está vendo que todo mundo aqui são minhas ovelhas? Não. É assim a vida. Mas o que acontece é o seguinte, Deus nunca vai te deixar órfão. Mesmo que o pastor, mesmo que teu marido te abandone. Deus disse assim no livro de Isaías, ainda que uma mãe pudesse rejeitar o seu filho, eu jamais abandonarei. Eu vou terminar, irmão, mas eu tenho aqui algumas coisinhas para falar sobre, porque nesta noite Deus vai dar um presente para você. Quantos querem presente hoje? Um presente, irmão, que vale mais do que carro. Quantos estão precisando de um carro novo aqui? Eu também estou. Eu também estou, irmãos. Você não está não, Ana? Fala, irmão. Fala, Deus. Quantos estão precisando de uma casa nova aqui? Amém. Mas Deus vai te dar uma coisa hoje, irmãos, muito mais importante do que uma casa nova e um carro novo. Deus vai te dar uma túnica nova. Deus vai te dar uma túnica nova. Amém. Essa água de hoje. Aleluia. Aí, José, você sabia, irmãos, você sabia que a primeira coisa que os irmãos de José tiraram dele, quem foi? A túnica. Sabe por quê, irmãos? O diabo está doido, você vai ganhar mesmo a tua túnica que estava surrada, essa noite Deus vai te dar uma 0.
E mesmo assim o diabo vai querer tomar essa túnica, porque a única coisa que o diabo quer tirar de você hoje é a túnica. Porque a túnica é autoridade. Irmãos, você pode subir aqui, em qualquer lugar, falar até línguas estranhas. Você pode, até a Bíblia fala sobre o amor, se você não tiver amor. Mas a coisa mais importante, irmãos, que Deus quer dar para você é autoridade. Por quê? Porque o diabo, ele está por aí. Estava dizendo, já falei isso várias vezes, eu em festas, irmãos, orando pelo aniversariante, ela ficou endemoniada. E aí, o que você faz? Ela tem que ser liberta, amém ou não amém? Se você não tiver autoridade, irmão, tu vai passar vergonha. Então, se prepara, porque até agora, a única coisa que o diabo tentou tirar rápido da tua vida é a autoridade, é a túnica. Por isso que os irmãos de José, irmãos, antes de mais nada, eles não tiraram o short, não tiraram a calça, não tiraram a túnica, porque a túnica representava a autoridade. Quantos querem, irmão, renovar a tua autoridade com Deus nesta noite? Irmãos, olha, é muito emocionante você olhar para uma pessoa assim e falar assim, ó, eu te mando embora, demônio, sai dessa vida. É muito emocionante e gratificante. Eu estou vendo de novo a novela Jesus, quando eu tenho tempo. Eu me emociono sempre quando eu vejo essa área da libertação. A TV Record ela mostra muito bonito a libertação da Maria Madalena. Irmãos, é muito gratificante, emocionante você ver uma jovem, uma senhora, um homem, depois de liberto, se abraçar e chorar, livre. Deus quer te dar uma autoridade nesta noite especial. Outra coisa, irmãos. O que os irmãos de José botaram na túnica? Sangue. Sangue. A tua túnica, irmãos, vai vir coberta de sangue nesta noite. As marcas do sangue do Cordeiro vão vir adornada a tua túnica. Porque se você quiser nesta noite, irmãos, aquilo que você está passando, e eu vou dizer uma coisa, eu vou voltar a dizer uma outra coisa para você. Para as pessoas que não levantaram as mãos e estão passando problemas seríssimos, mas não tiveram coragem de levantar a mão. Se você quiser nesta noite, você recebe essa túnica também. Porque Deus está aqui para fazer para todo mundo. Deus está aqui para mudar a história da tua vida, da tua casa. Tem pessoas aqui nesta noite, irmãos, que a sua família está passando problemas seríssimos, porque a tua túnica está manchada de outras coisas que não seja o sangue. A tua túnica tem que estar livre. A tua túnica tem que estar totalmente livre para poder você dizer, enfermidade, sai daqui de casa. Enfermidade, sai dessa pessoa. Amém? A túnica voltou para o pai. E outra coisa, a túnica não foi embora, ela voltou para o pai. Aleluia. Eu coloquei aqui, irmãos, o processo de José, ele foi tremendo. Olha só, ele passa pela cova, ele passa pela prisão, ele passa antes pela casa de Potifar. Gente, é uma das coisas que o diabo está quebrando muita gente. É aquela área de José na casa de Potifar. Depois José vai para uma prisão. Mas José ele passa um outro problema na prisão, irmãos. Mesmo ele estava sendo elogiado na prisão, ele foi colocado como chefe dos carcereiros. E ele ainda mais interpretou o sonho
do padeiro e do copeiro, não foi? E o que ele falou para o copeiro? Lembra de mim. Quero só dar uma paradinha nesse texto aqui, irmãos. Ele disse, lembra de mim quando estiver com o rei. Porque ele sabia que o copeiro ia voltar a servir o rei. Ficar perto. O copeiro podia dizer, olha, eu estou aqui porque o José, ele tem... Não. Sabe quantos anos ele passou mais ainda? 2 anos. 2 anos, irmãos, no deserto. Mas o que eu quero terminar nesta noite para falar para você é o seguinte. O tempo, irmãos, é uma dádiva de Deus. Mais do que isso, irmãos. O tempo é um processo da paciência e da esperança. Quando você espera, é porque você crê. Quando você está passando pelo deserto e pode demorar, porque o que acontece, irmãos, que na pressa a gente faz besteira. Verdade ou não? Quer ver uma coisa? Abraão estava cansado de receber a promessa de Deus do filho. Pegou Agar na encolha. Transou, ela teve relação com Agar. Sabe por quê, irmãos? Pressa. Não esperou a promessa de Deus. Irmãos, olha para mim. A promessa de Deus vai chegar na tua casa. Ah, esse aleluia, irmãos, é para velório. Aleluia. Alguém não jantou ainda não aqui? Quem não jantou ainda? Nem eu. Irmãos, a promessa de Deus vai chegar na tua casa. Também está fraco, mas deixa. Eu estou pregando, irmãos, para quem crê que esta noite vai ser a melhor noite da tua vida. Você não vai sair daqui pelado, não. Você vai sair com uma capa nova, uma túnica nova. Sabe aquela situação que você está vivendo, você não está conseguindo dizer não? Com essa túnica, você vai dizer não essa semana. Você sabe, irmãos, aquela situação que você está passando no hospital, nos exames, que tá difícil, essa semana você vai ter uma resposta favorável. Sabe por quê, irmãos? Porque você tem a túnica. Você tem a túnica manchada de sangue. Eu quero terminar agora. Dizer para você que José, ele esperou. Passados 2 anos depois do sonho, ele floresceu. Irmãos, eu sempre tenho trazido uma palavra profética aqui para a semana. Muitas pessoas têm me respondido, tenho recebido várias mensagens aqui, como por exemplo, pastor, eu estava para tomar essa decisão assim, eu vi aquela palavra. Tem gente, irmãos, que mudou de ideia, não pela minha palavra no altar, mas pela minha palavra no YouTube. Eu quero dizer para você nesta noite, mais uma palavra profética. Essa semana que vai entrar, irmãos, vai ser aquela semana, aquela situação que você não está conseguindo resolver. Deus vai te dar a vitória. Eu não vou pedir para você levantar a mão não, mas tem muita gente aqui que está precisando de uma intervenção de Deus urgente. Eu não vou pedir para você levantar as mãos não. Eu vou convidar você a sair do seu lugar. Todas as pessoas, irmãos, que querem ver algo sobrenatural essa semana e querem receber essa túnica, você vai sair do seu lugar e eu vou orar por você aqui, ó. Não, se você não quiser, irmãos, quiser ficar sentado aí, amém? Eu só estou dizendo para você, Deus nesta noite quer mudar a tua história. Sentado, Deus não vai fazer nada. Mas se você crê, pastor, hoje é meu dia, hoje é meu dia, hoje é minha hora, chegou o meu tempo. Eu quero orar, irmãos, por cada pessoa que quer nesta noite, pastor Renato, tá bom. Posso dizer uma coisa para vocês, irmãos? No mínimo 5 pessoas estão sentadas aqui, que estão passando, vou dizer uma palavra que eu não gosto de usar, mas vou usar. Estão passando
está comendo pão que o diabo amassou em casa. Mas está sentado. Mas está sentado. Sabe o que Deus está me dizendo? O teu dia é agora. Se você quer realmente viver o sobrenatural de Deus, sai do seu lugar. É como se ele estivesse dizendo assim, ó, eu estou satisfeito com a minha vida. Você sabe que não está. Mas aquele mesmo inimigo, irmãos, que coloca o espírito de orfandade, que coloca aquele espírito de que você, que não vai dar nada certo, ele não está querendo que você se levante. Tem mais gente, irmãos. Eu não vou demorar não, mas se você quer, Deus vai mudar a tua história hoje, irmãos. Não tem. Você está entre a cruz e a espada. É você tomar decisão, irmãos, e você ver Deus mudar. Ou então, senta aí, espera, irmão, semana, a situação vai continuar, talvez até piore. Ou então, vai ficar aquele lenga-lenga, o diabo fala do teu ouvido, e você vai como se diz o mineiro, vai, como é que se diz com a barriga, hein? Empurrando a barriga. Você quer levantar? Quer? Enquanto nós oramos aqui, pastor, não estou aguentando mais em casa. Vem cá, vem para cá. Vem para cá. Aleluia.